Olá! Nesse vídeo a gente vai começar a estudar o processo de amostragem olhando para o que acontece com uma única frequência. E a gente vai ver que para essa única frequência, o sinal amostrado também é uma frequência, com uma frequência digital diferente, obviamente, da frequência analógica. Mas esse mapeamento entre frequência analógica e a frequência do sinal digital de saída é essencial para a gente entender e saber trabalhar com o fenômeno de aliasing. Então vamos ver o que acontece. A conversão de um sinal analógico para um sinal digital, ela é feita, como a gente falou, por um dispositivo que se chama conversor AD, conversor de analógico para digital. Eu vou colocar então, como eu disse, uma senoide com amplitude A e frequência ômega. Observa que eu vou usar um ômega maiúsculo aqui na frequência, já para começar a distinguir entre a frequência no mundo analógico e a frequência no mundo digital. Então a gente coloca um sinal com uma frequência ômega aqui e a gente quer saber o que acontece com esse sinal digital na saída do conversor. Então vamos lembrar mais ou menos o que faz o nosso conversor analógico digital. Ele pega um sinal x de t qualquer, um sinal analógico, então esse sinal tem um valor para qualquer instante de tempo t, e ele coloca na sua saída uma sequência de valores. Esses valores são iguais à amplitude do sinal x de t no instante zero, no primeiro instante de amostragem, que a gente vai chamar de TS aqui. TS, então, é a distância temporal entre duas amostras. O valor da amplitude do x no segundo instante de amostragem, no terceiro e assim sucessivamente. Matematicamente, a gente pode dizer que a relação entre o sinal analógico aqui e o sinal digital aqui, deixa eu escrever aqui em cima isso, desculpa, é que o sinal analógico, o sinal x de n, na saída aqui, a enésima amostra do meu sinal na saída aqui, é igual ao meu sinal analógico no instante n, ts, no enésimo instante de amostragem. E aí fica a pergunta para vocês. O que acontece, então, quando a entrada do meu conversor analógico digital é um sinal na forma A cosseno de ômega t? O que vai aparecer na saída aqui, sabendo que a saída é o sinal analógico no enésimo instante de amostragem? Vamos tentar ver se a gente consegue descobrir o que acontece do outro lado? Bom, se a gente olhar certinho para o que aconteceu aqui com cuidado, a gente vai ver que o sinal na saída do conversor analógico digital, então, é o sinal na entrada. Para o t igual a zero, olhando para cá, ó, para t igual a zero, t igual a ts, t igual a 2ts, t igual a 3ts. Então a amostra número n vai ser esse sinal aqui no instante t igual a nts. Então se eu tinha um sinal aqui na entrada na forma A cosseno de ômega maiúsculo t, o sinal na saída vai ser um sinal discreto da forma A cosseno de ômega 1 vezes ts vezes n. Então eu posso pegar esse ômega vezes ts e chamar isso aqui de uma variável omeguinha. Então eu tenho que o meu sinal aqui na saída vai ser A cosseno de omeguinha ts com omeguinha igual a omegão ts. E aqui acontecem algumas coisas interessantes que eu gostaria de chamar a sua atenção. Em particular, a questão das unidades é importante. Observa o seguinte, a unidade da frequência contínua, a gente já viu que é radianos por segundo, porque ômega vezes t tem que ter unidade de radianos. A unidade da frequência discreta, eu não falei tanto sobre o que ela é. Mas acontece o seguinte, ômega vezes n tem que ter unidade de radianos. N tem unidade de amostras. A gente não sabe se entre uma amostra ou outra se passou segundos ou se passaram centímetros, porque as amostras podem corresponder aos pixels de uma imagem. Elas podem se corresponder a instantes de tempo, elas podem corresponder a uma série de coisas. Então, esse valor n, ele tem unidade simplesmente de amostra, ele não tem unidade nenhuma. Então, o que eu preciso ter é que ômega vezes n tem que ter unidade de radiano. Se n não tem unidade nenhuma, então eu tenho que ter que o meu omeguinha aqui no mundo
discreto tem que ter unidade de radiano. Se eu digo que n tem unidade de amostra, o que vá lá, então eu tenho que ter que ômega vezes a amostra tem que ser igual a radiano. E, portanto, ômega tem que ter unidade de radiano por amostra. Tá? Como é que isso tudo se combina? Observe o seguinte, aqui é radiano, aqui é radiano por segundo, a frequência analógica, e aqui é TS, que é o período de amostras em segundos. Então eu tenho radiano por segundo vezes segundo, dá radiano. As unidades fecham. Como é que vai aparecer radiano por amostra aqui? Eu posso falar que esse cara aqui tem unidade de radiano por segundo, ainda a frequência digital, e eu digo que esse cara aqui é segundos por amostra, o número de segundos que eu passo entre duas amostras. Então cada amostra ocorre a tantos segundos. Então isso aqui tem unidade, poderia-se dizer, se a amostra fosse unidade, isso aqui teria unidade de segundo por amostra. Radiano por segundo vezes segundo por amostra dá radiano por amostra. Então essa formulinha aqui ela fecha. Omeguinha discreto, unidade radiano, radiano por segundo, segundo. Então as unidades todas se fecham aqui. Então, em função dessas coisas das unidades, eu gostaria que agora vocês tentassem resolver 2 exercícios antes do próximo vídeo, para a gente ver o que acontece com algumas frequências específicas. Então, até lá!